1º de fevereiro de 1974, o centro de São Paulo foi palco de uma das maiores tragédias urbanas do país. Um prédio com 25 andares em que passavam centenas de pessoas diariamente ficou em chamas. Mais de 300 feridos e, infelizmente, 181 vidas foram ceifadas. Mas não acaba por aí. Além das marcas deixadas pelo incêndio, o local passou a ter relatos de eventos não comuns, mais que isso, sobrenaturais. Aparições, gritos e pedidos de socorro ainda ecoam na memória de quem viveu aquele fatídico dia de perto e também de quem passou a frequentar o local depois da catástrofe. O Investigação Criminal Paranormal apresenta uma das histórias mais marcantes e assustadoras do Brasil: o incêndio do edifício Joelma. Era uma manhã chuvosa de sexta-feira quando o incêndio começou às 8h45, causado por um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar. Em questão de minutos, o fogo se alastrou rapidamente pelos andares superiores. A construção do Joelma, apesar de ser em concreto armado, possuía materiais altamente inflamáveis, como divisórias de madeira, carpetes e cortinas de tecido. Esses materiais agiram como um combustível para as chamas, enquanto os botijões de gás das copas explodiam, lançando pedaços de parede e agravando o cenário. Helicópteros tentaram fazer o resgate dos que buscavam refúgio no topo do edifício, mas sem um heliponto, o salvamento foi impossível. Mais de 60 pessoas morreram no terraço, muitas delas carbonizadas, e outras em desespero se atiraram para a morte. O edifício Joelma, inaugurado em 1971, foi projetado pelo arquiteto Salvador Cândia e era considerado um dos marcos da arquitetura moderna, localizado na Avenida 9 de Julho. Com 2 torres e uma única escada central, o prédio foi entregue em perfeitas condições, com alvarás e o habite-se emitidos. Na época do incêndio, era ocupado pelo Banco Crefisul e abrigava 756 empregados, mas a tragédia expôs falhas graves de segurança. A ausência de rotas de fuga, sistemas de combate ao fogo e escadas de emergência fizeram com que o prédio se tornasse uma armadilha mortal para os seus ocupantes. Uma semana após o incêndio, o prefeito Miguel Colassuono decretou novas normas de segurança para os edifícios de São Paulo, substituindo o Código de Obras de 1934. As novas regras exigiram materiais de construção mais seguros, maior resistência ao fogo e rotas de fuga que suportassem pelo menos 4 horas de exposição às chamas. Além disso, foi criada a Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis, a CONTRU, que passou a fiscalizar e monitorar todos os edifícios da cidade. As mudanças provocadas pelo Joelma se tornaram referência na segurança dos edifícios urbanos de todo o Brasil. Em abril de 1975, a Terceira Vara Criminal da Justiça considerou o incêndio como resultado de negligência e omissão. 5 pessoas foram responsabilizadas, incluindo o engenheiro Kirill Petrov, que foi condenado a 3 anos de prisão. Ele e os outros envolvidos recorreram da sentença e tiveram suas penas reduzidas. Apesar da responsabilização de eletricistas e engenheiros, a empresa Crefisul, que estava no prédio na época do incêndio, nem chegou a ser julgada. E isso, claro, gerou uma polêmica e debates sobre impunidade. Mas eu sei que muitos de vocês estão aqui para ouvir as histórias sobrenaturais do Joelma. E entre os mistérios que mais perduram desse edifício está a história das 13 almas. Durante o incêndio, 13 pessoas tentaram escapar utilizando um dos elevadores que acabou preso entre os andares. Sem esperança de resgate, elas se abraçaram como um último ato de união e foram encontradas pelos bombeiros em uma cena de terror e com os corpos irreconhecíveis e fundidos às paredes de metal do elevador. As 13 vítimas foram enterradas lado a lado
no cemitério São Pedro. Desde então, surgiram relatos de gritos, pedidos de socorro e gemidos vindos desses túmulos. Acredita-se que jogar água nas covas pode aliviar as suas almas, tentando apagar as chamas que marcaram para sempre. Antes do edifício Joelma ser construído, o terreno já carregava uma carga de tragédias. Em 1948, o local foi cenário do macabro Crime do Poço. Um assistente de química matou a própria mãe e 2 irmãs jogando os corpos em um poço. Durante a investigação, o assassino se suicidou, aumentando o peso dessa tragédia. Os corpos das vítimas foram encontrados em estado de decomposição, com as cabeças cobertas e as mãos amarradas, reforçando a imagem do local como amaldiçoado. Alguns acreditam que o local também foi o antigo Pelourinho, onde pessoas escravizadas eram executadas. Esse passado sombrio parece contribuir para a fama do Joelma como um dos lugares mais assombrados do Brasil. A tragédia e o passado do edifício Joelma criaram ali uma aura de mistério, de medo, e mesmo após a reforma e a mudança de nome desse edifício para Praça da Bandeira, esses relatos sobrenaturais ainda persistem por lá. Pessoas que trabalham ou visitam o local relatam sentir presenças estranhas, ouvir passos e gemidos e presenciar fenômenos inexplicáveis. Muitos acreditam que os espíritos dos que morreram na tragédia ainda vagam pelos corredores e que as 13 almas não encontraram o descanso eterno. Esses eventos inspiraram obras como o filme Joelma, 23º Andar, baseado nas cartas psicografadas de uma das vítimas, e livros como Vozes do Joelma e Fevereiro em Chamas, que exploram esses relatos de terror associados ao prédio. Após a tragédia, o Joelma foi reformado e rebatizado como edifício Praça da Bandeira, mas a sua história não foi apagada. Ele se tornou um símbolo de mudança nas legislações de segurança em São Paulo e permanece como um marco de superação para a cidade. Com seu histórico trágico, o Joelma se tornou um ponto de interesse para estudiosos e curiosos do paranormal, atraindo visitantes que buscam entender a extensão de sua história sombria e dos mistérios que permanecem sem resposta. No centro de São Paulo, o edifício Joelma permanece como um monumento a vidas interrompidas e a mistérios que nunca foram solucionados. É um lugar onde o passado ainda parece ecoar pelos corredores e onde o sobrenatural convive com o cotidiano. Teria o Joelma absorvido as energias de seu passado trágico ou seria tudo fruto das histórias que o cercam? Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas o Joelma, com suas 13 almas e o peso do crime do poço, continuará a ser uma lenda viva e um mistério que desafia o tempo. Feira, quando incende. Aí ó, você faz assim, ó. Você abaixa. Depois você levanta aqui. Muito ruim, aqueles veio do nada. Era uma manhã chuvosa de sexta-feira. E depois aparece. Aqui, do nada. Nossa Senhora. Com isso, essas mudanças. Até o próximo Investigação Criminal. Tchau.